Então, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, é uma alegria, né, estar nessa tarde aqui com vocês, e eu gostaria de começar pedindo que os mentores da nossa casa nos iluminem, nos ajudando a refletir com bastante tranquilidade sobre o tema da palestra de hoje, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o sofrimento humano e a busca pela plenitude. Então, Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, que é a terceira obra da chamada série psicológica, vai falar muito sobre o sofrimento humano, e a gente reservou, então, ali o capítulo 1 e 2, que é uma parte mais conceitual, e o capítulo 8 e 9, né, que, digamos que são as atitudes, os nossos movimentos, para a gente conseguir chegar a essa cessação do sofrimento, ou pelo menos a diminuição, né, e a busca pela plenitude, que seria uma espécie de paz interior possível para nós, nesse momento evolutivo da nossa encarnação terrena, tá? Joana, ela vai se deter muito nesse livro, baseando-se num trabalho de Buda, que foi um jovem chamado Siddhartha Gautama, que fundou a filosofia budista lá no século 6 antes de Cristo, numa região que hoje seria o Nepal. Então, é uma filosofia muito antiga, tá? E que trabalhou muito a base do sofrimento humano, tá? Buda, então, ele tinha grande dúvida sobre por que o ser humano não tinha paz, como era essa conquista da paz, né? E trabalhando essas questões, ele chegou então à questão do sofrimento humano. Para seguir então falando desse assunto, a gente vai comentar sobre o que seria plenitude, primeiramente, né? Então, plenitude seria um estado de harmonia, um estado harmônico, um estado de conquista pela paz, né? Um processo de busca pela paz, por a gente se sentir mais tranquilo, né? Mais feliz, com uma saúde total, mais integral. Saúde mental, saúde física, né? Tá? O estado, então, de maturidade espiritual. Porque se o espírito consegue chegar numa maturidade, numa harmonia, numa conquista de plenitude, ele já tem, pela natureza desse momento evolutivo dele, um pouco mais de saúde integral. Seria, então, a gente pode dizer também que é uma realização interior, tá? Então, essa conquista de iluminação e de paz, ela não é absoluta. E a gente não vai conseguir galgar ela em apenas uma reencarnação. Ou seja, somente nessa. Isso é um processo para as muitas vidas que a gente ainda vai ter a oportunidade de ter, né? Porém, a gente buscar essa plenitude na vida hoje vai nos fazer com que a gente tenha menos sofrimentos, né? Porque é o grande desafio da nossa vida. Isso, então, voltando ao que Buda estudava, Buda tinha como preceito que o único objetivo da vida era a busca por terminar com os sofrimentos, né? Porque ele via como a grande dor da existência humana. Então, quem de nós não quer deixar de ter dor, né? Não quer diminuir a questão do sofrimento. Todos nós temos esse objetivo. Então, é mais ou menos por esse caminho que Joana vai interpretar Buda, tá? Linkando, obviamente, com a questão cristã e com a doutrina espírita, né? Então, a gente vai fazer uma pequena diferenciação entre dor e sofrimento. Apesar de que na obra, a gente também pode considerar, na obra de Joana e em outras obras, como dor e sofrimento praticamente a mesma coisa, né? Mas por uma questão pedagógica, de ficar mais fácil, a gente coloca cada coisa numa caixinha para a gente conseguir começar a entender.
Então, dor seria aquela situação que é inevitável na vida da gente, né? Que é da nossa natureza humana, que vai fazer parte desse nosso processo biológico de desgaste da matéria, né? Que pode ser também psíquica, uma dor emocional, né? Se nós estamos envelhecendo, né? Porque também, né, gente, envelhecer não quer dizer que a gente tem mais de 50 anos. Ali pelos 20, 30 anos é o ápice da juventude. Depois disso, o organismo físico, ele já está, aliás, até bem antes, ele já está começando um declínio biológico. Então, a dor do envelhecimento, a dor das questões físicas, né? A gente pode nascer com uma debilidade, com uma doença crônica, ela é inevitável para toda a nossa vida humana. Não existe uma pessoa que não saiba o que quer dizer dor, né? A pessoa que não tem dor alguma, ela tem alguma condição psíquica muito agravada, e aí ela tem alguma dificuldade de sentir ou de externar, né, de colocar em palavras o que ela sente, né? Então, o autor espírita Leon Denis já dizia que se sentimos dor é porque a nossa alma é uma alma sensível. E se a alma é sensível, ela vai sentir dor e vai sentir amor também. Ela vai ter amor, ela vai ter dor, ela vai ter alegrias. Então, a dor faz parte da nossa constituição humana. Ela é humana, a gente não tem como pensar e um dia não sentirmos dor. Enquanto nós encarnamos na Terra, num corpo material, nós temos a presença da dor. Já o sofrimento, ele tem uma conotação diferente. O sofrimento, ele vai ser uma resistência à dor. A gente pode dizer que o sofrimento é uma maneira como eu percebo a dor, como eu sinto, como eu vivo a dor. Tá? Joana, então, nesse livro Plenitude, ela coloca, resumidamente, que o sofrimento também surge da rebeldia, da não aceitação pelos fatos que desencadeiam esse sofrimento na vida da gente, né? E pelo apego muito grande à matéria, que todos nós temos algum tipo de apego, né? Se a gente não quer sentir dor física, isso já é um tipo de apego, tá? E ela considera também como uma espécie de doença da alma. Porém, ela ressalta com muita clareza que é um movimento pedagógico da vida, né, para a nossa evolução. Por causa dos sofrimentos e das dores, nós temos um maior número de ferramentas para evoluir, porque nós vamos, como objetivamente, o sofrimento tem esse recurso pedagógico que a gente possa ir aprendendo com ele e nos adaptando, contornando e assim aprendendo e evoluindo, tá? Então, entrando nessa teoria do Buda sobre a natureza do sofrimento humano, ele ensinava, então, que essa única função da vida era a luta sobre a vitória e a vitória sobre o sofrimento. Aí a gente pode observar que ele não dizia assim, vencer o sofrimento, cessar o sofrimento. Ele dizia estar superior ao sofrimento. Né? Ou seja, ele já colocava isso como muito difícil de terminar o sofrimento, mas que a gente podia se sobrepor a ele. Ele estabeleceu, então, a teoria do caminho do meio, que era a busca pela paz, e as 4 nobres verdades para a libertação dos homens, que é essa teoria sobre o sofrimento que Joana vai trabalhar, então. Aí Joana vai apresentar, então, como esse sinalizador de equilíbrios internos, de desequilíbrios internos, né? E um convite para o despertar da consciência. Se nós temos uma vida com muito sofrimento, algum desequilíbrio interno a gente passa. Pois é, Renata, mas eu tenho uma doença crônica
Como assim eu não vou ter sofrimento? Não, a gente vai ter dor por causa de uma doença crônica, a gente vai ter um nível de sofrimento. Mas o nosso trabalho é para que a gente não sofra além do que aquilo está instituído e do que é inevitável, né? Então, Joana trabalha essas 4 verdades do Buda como 3 bases para explicar os tipos de sofrimentos que nós estamos à mercê na nossa vida física. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Aí nós vamos ver então sobre cada um deles. O sofrimento do sofrimento, então, ele vai ser um resultante, né, dessas aflições que a gente sente porque está sofrendo. Tá? A dor, ela vai estar sempre apertando, tensionando, né, os sentimentos da gente. Ela vai nos exigir, ela vai exigir a nossa paciência, a nossa determinação, a nossa resignação, a gente aceitar, né? E ela vai tornando as estruturas psíquicas frágeis. Muitas vezes a gente está com uma dor no corpo muito grande e a gente vai relevando, não, eu não quero tomar remédio, eu estou aguentando, eu vou levando. Daqui a pouco aquela coisa está tão forte, o sofrimento está tão grande que a gente começa a chorar, né? Chora, reclama, por que aconteceu isso comigo? Eu estava tão bem, aí eu fiquei mal, né? E eu não queria estar assim, eu não podia estar assim, eu não consigo trabalhar direito, eu queria passear e não posso. Isso é o sofrimento do sofrimento. Né? É quando a gente começa a se colocar numa posição de vítima, de fragilizado, de não aceitar o que está acontecendo e a reclamar. Então, aquele sofrimento, ele existe, porque a dor é real e é humana e não é para a gente fingir que ela não está acontecendo. Porém, se eu potencializo ela reclamando, me vitimizando, né? Fazendo comparações com os outros, né? Achando que aquilo é injusto porque aconteceu comigo, eu estou sofrendo além daquele sofrimento. Sofrimento do sofrimento. Olha a capacidade que nós temos como seres humanos, né? Aumentar uma situação que já é difícil para a nossa vida. A gente aumenta muito mais, né? Isso pode acontecer num aspecto físico, num aspecto mental, né? Porque as doenças psíquicas, elas também nos trazem um sofrimento grande, né? Quando a gente está com uma dor emocional por um luto, por uma perda, isso é uma dor real, né? É um sofrimento real para a nossa vida. Depois, então, a segunda maneira como Joana aborda é o sofrimento da impermanência. E o que seria impermanência, né? Impermanência é tudo na vida humana e terrena. Tá? Assim como um vegetal nasce, se desenvolve, dá frutos ou não, dependendo da estrutura daquela planta, vai chegar um momento que ele vai morrer. Né? Vai voltar para a terra, vai servir como adubo de uma outra planta, ou quiçá vai ficar em germen lá embaixo da terra e vai daqui um período, num novo ciclo, brotar novamente e nascer uma outra plantinha. Nós somos a mesma coisa como seres humanos, né? Nós temos, então, a partir do nascimento, um ápice nesse desenvolvimento do nosso corpo físico, né, da nossa condição biológica, da nossa condição intelectual, e depois nós começamos a declinar e vamos desencarnar e deixar esse corpo aqui. Tudo na nossa vida é impermanente. Hoje choveu, daqui a pouco parou, amanhã pode chover novamente, a gente não tem como ter certeza se teremos alagamentos nesse ano, nós não sabemos como vamos acordar de humor amanhã, de manhã, se a gente vai ter dor de cabeça ou não, né? Se a gente vai estar disposto a trabalhar, né? A limpar aquele armário na casa que está abandonado há muito tempo.
Tudo é impermanência. A gente não sabe quanto tempo a gente vai continuar com os nossos entes queridos, né? Porque as pessoas vêm e vão da nossa vida. A gente não consegue garantir que o nosso emprego seja o mesmo sempre. A gente não sabe se a gente vai ter dinheiro mês que vem para pagar uma conta, não é? Isso é a impermanência. Então, Joana nos fala assim: a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Ou seja, são inevitáveis. Então, é como eu me comporto perante o que eu não tenho poder de controlar ou mudar na vida, que é a impermanência, que vai propiciar que eu sofra mais com aquilo ou menos. A gente tem culturalmente, a gente tem, digamos que uma crença que nos condiciona muito, que é cultural, que depende do país que a gente vive, que depende da região do país, que depende de como é a educação na nossa família, né? Algumas pessoas, quando passam, por exemplo, por uma situação de luto, elas choram, elas berram, elas externam aquela dor de uma maneira muito exacerbada, muitas vezes até no corpo, desmaiando, passando mal, sentindo dores, tonturas, enfim, variadas sensações biológicas ou emocionais. E outras pessoas se fecham na sua dor, se colocam mais equilibradas, mais contidas. E muitas vezes, na nossa crença, a gente pode até ter o preconceito de comentar: olha lá, o fulano perdeu o ente querido e não está sofrendo nada. Como ele é forte. É uma crença, né? Que limita a pessoa. A gente não tem como avaliar o sofrimento do outro, o tamanho do sofrimento do outro. Um pode ter um sofrimento porque brigou com o namorado, e o outro pode ser um sofrimento de um luto, e ter maneiras de manifestar completamente diferentes, porque todos nós somos completamente diferentes uns dos outros, na nossa maneira de falar, de se comportar, na nossa opinião, no pensar, no agir e no expressar o sofrimento e a intensidade. Então, é por isso que tem um ditado que é um pouco dúbio, que diz: o plantio é livre, o plantio é opcional, a colheita é livre. Não é assim, né? A colheita é livre, ela vai ser colhida conforme aquilo que eu vou conseguir ter a capacidade para colher. Tá? Então, a gente não pode julgar a dor do outro. Tá? Outro gerador muito grande de sofrimento, que Joana comenta muito, são as questões do apego. Os apegos materiais, né? Os prazeres, quando a gente busca muito pelo prazer imediato material. Que não quer dizer que a gente não possa querer o conforto, aquilo de melhor, que a gente tem que lutar por um bom emprego, para conseguir a nossa casa, viver com um pouco mais de conforto, né? E quiçá até confortos mais específicos, né? De um lazer, de uma roupa. Não é que a gente não possa ter esses objetivos e esses desejos materiais. Porém, quando a gente se torna muito apegado às questões da matéria, ao corpo físico, né? Às questões da aparência, a gente tem um sofrimento que vem junto com essas questões. Porque se a pessoa não está contente com o carro que tem e ela começa: ai, meu vizinho trocou o carro. Ah, mas eu queria ter aquele carro ali. Puxa, mas será que eu não posso comprar aquele carro a colar parcelado? Ai, se eu parcelar em 48 vezes, eu vou conseguir pagar aquele carro ali.
Aí a pessoa pensa, faz conta, vai lá e compra o carro parcelado. Só que aquela realidade não estava condizente para ela. E aí ela está deixando de pagar uma outra conta mensal, né? Ou precisou deixar de comprar uma fruta, por exemplo, porque ela queria aquele carro. Né? E aquela situação está ficando cada vez mais complicada. O que ela conseguiu com esse apego material e esse desejo todo que não cabia na realidade dela daquele momento? Né? O que ela conseguiu? Mais sofrimento. É o sofrimento de buscar exageradamente pelo apego. Tá? A diferença de apego é descuido, não é desapego. Né? Porque a gente diz, fulano é uma pessoa muito desapegada. Não existe isso. A gente tem que ser, ora, mais apegado e ora, mais, a gente é uma tendência, mais descuidado. Não é porque eu não quero ser uma pessoa apegada demais às questões materiais que eu vou desleixar da minha saúde. Eu como qualquer coisa, tudo bem. Eu visto qualquer coisa. Eu não preciso cuidar da saúde, não preciso tomar aquele remédio, porque eu tenho que ser desapegado, né? Então, tudo bem que a minha pressão está alta. Eu vou desencarnar mesmo, e aí eu sou uma pessoa desapegada. Não, né? Então, nesse momento evolutivo, a gente oscila apegos e esse desapego não, mas esse descuido pela vida, né? E Buda, então, falou sobre a teoria do caminho do meio, que era fazer essas escolhas de uma maneira equilibrada, escolhendo o caminho do meio, escolhendo um meio termo entre o apego e o descuido. Né? Tudo que é mais equilibrado na vida da gente vai gerar menos sofrimento e vai nos trazer mais equilíbrio, por conseguinte, mais paz interior. Depois, Joana nos fala sobre o sofrimento resultante do condicionamento. E aí, o que seria esse condicionamento? Aquelas crenças que eu falei lá, que depende da educação familiar, depende do país que a gente foi criado, né? Depende, muitas vezes, das nossas crenças religiosas, depende se a gente nasceu homem ou mulher. Tem um grupo de crenças em torno do que é a masculinidade. Tem um grupo de crenças e características em torno do que é a feminilidade. Né? E são crenças. Hoje em dia, essas regras, esses laços, essas características já estão mais afrouxadas. A gente já sabe que um homem ele pode chorar, sim, que aliás é saudável que ele expresse. Mas há uns anos atrás, lá na minha infância, homem não chora. Né? Não é verdade? A gente ainda escuta isso. Homem não chora. Isso é uma crença que limita e traz sofrimento, né? Para aqueles homens que são mais sensíveis, e que bom que eles são sensíveis, né? Porque Leon Denis falou, lá no início da palestra eu comentei, que existe a dor porque os humanos têm uma sensibilidade natural. Homem não é humano, então, porque não pode chorar? Não, né? E isso é um sofrimento que resulta desse condicionamento. Então, Joana nos diz assim, o homem vive na Terra sobre a ação de medos da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. Tudo que Joana colocou aqui é normal. Nós temos medos. E não existe quem diga eu não tenho medo de nada. Está enganado. Não está se percebendo, né? Está equivocado. Não está querendo enxergar alguma coisa. Medo é normal. Nós não podemos deixar que o medo nos tome conta. Né? A gente precisa
superar, não vencer, não acabar com o medo. Se acaba com medo, a gente atravessa na frente de um carro e é atropelado. A gente se atira em frente a uma arma no momento de um assalto. O medo conserva a nossa vida, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Então, nós precisamos ter o medo, mas nós podemos superar o medo exagerado quando ele sai desse equilíbrio que a gente tanto busca, né? Então, dessas crenças que Joana cita aqui, para citar uma crença que é muito grande e limitante, né? É essa crença do receio da falta, da escassez, da pobreza de uma maneira geral, né? Então, é esse medo que permeia as perdas. Nós temos medo de perder tudo. A gente tem medo de perder saúde, a gente tem medo de perder a beleza, a gente tem medo de perder marido, os pais, né? A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder tanta coisa, né? Então, esse medo da escassez é um ponto muito grande que nos desestabiliza na nossa vida humana, né? Então, ela continua aqui, atavismos sociais, né? Que são essas condições que eu falei da masculinidade, da feminilidade, superstições, desinformação, ilusões ancestrais, pensamentos negativos e derrotistas, quando a gente tem medo exageradamente das perdas, né? Agregados a questões físicas e mentais contaminadas, porque a gente vive num meio energético e ainda tem influência espiritual, nos faz sofrer mais ainda além do sofrimento natural que nós vamos ter só de estarmos vivos. Aí, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 7, nos diz assim: os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros, como a irmã Rosângela muito bem nos colocou, a questão da reencarnação, né? E muitas vezes os laços de família. E às vezes a gente passa por um sofrimento dentro da nossa família que ele não está causado nessa existência, a causa dele inicial foi numa existência anterior. E nós podemos mudar isso? Completamente não. Nós podemos amenizar. Sempre que a gente procurar ter um comportamento no bem, de acordo com as leis naturais, universais da vida, buscando a caridade, buscando o autocuidado, o autoconhecimento, o respeito ao próximo, nós vamos estar melhorando os nossos sofrimentos e também amenizando as causas que advêm das reencarnações anteriores, né? Aqui, então, tem uma breve passada sobre o caminho para a saúde, né? Como que nós começamos a melhorar? E aí Buda colocou lá como a quarta verdade dele a maneira de se agir, crer corretamente, ter uma crença reta. Reta quer dizer que a gente tenha linear, que a gente seja previsível naquela maneira de crer. Que crer corretamente vai fazer a gente querer coisas de uma maneira reta, constante, correta. Aí a gente vai cuidar e vai acabar aprendendo a falar corretamente, com menos violência na nossa fala, porque a gente é violento para falar ainda, né? A gente grita, a gente impõe, a gente é ansioso para falar, a gente sai cuspindo, né? Operar corretamente é procurar ter uma atitude correta, né? Retamente, contínua perante a vida, que vai nos levar a viver corretamente. E isso tudo vai nos trazer, então, aquele caminho do meio de equilíbrio e de saúde. E aí, para Joana, ela cita
4 regrinhas, digamos assim, que se a gente observar, a gente vai estar nesse caminho para a autocura, porque somos nós que vamos nos curar dos nossos sofrimentos. Nós não vamos curar o sofrimento do outro, porque eu não tenho controle sobre o outro, e o outro também não vai me curar nada. Quem acha que se relacionar com alguém, o outro é o responsável pela sua melhora, pela sua vida, pela sua cura, pelo seu encontro, está muito enganado. Nós é que somos os agentes da nossa mudança e da nossa saúde futura, né? Então, Joana nos diz assim: a observação e o direcionamento do pensamento, procurar pensar positivamente, coisas que agreguem, pensar no amor, na fraternidade, pensar no bem. Essa sintonia mental com Deus, por intermédio da conexão pela oração, pela leitura edificante, por vir aqui na casa espírita, receber um passe, assistir uma palestra, ouvir uma palestra no YouTube, né? Procurar um estudo, como o Márcio comentou do início do IED. Isso tudo é estimular uma conexão com Deus, né? Com as energias superiores. A atenção ao descanso e ao cuidado físico. Nós temos que descansar também. A gente precisa também ter prazeres na vida. Nós somos humanos e precisamos de alegrias e prazeres e de descanso físico, porque senão não existe saúde que aguente, né? A canalização das nossas emoções, sempre dirigidas para o amor, para a justiça, para a equanimidade e a paz. Equanimidade é pensar que todos têm o direito de serem atendidos com igualdade, todos receberem de nós a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, inclusive aqueles que nós não nos sentimos muito afinizados, né? Os chamados nossos desafetos. Então, o estado de plenitude e saúde integral é tudo isso. É buscar esse caminho do meio que Buda falou 6 séculos antes de Cristo, né? E a plenitude, então, é esse resultado do esforço contínuo no bem, para mim, para o outro, e na busca do nosso autoconhecimento. Eu agradeço, então, a paciência de vocês, desejando que consigam driblar da melhor forma possível todos os sofrimentos que chegarem até vocês na nossa vida de relação atual. Muito obrigada, que assim seja.